Então, boa noite, né? Gravação iniciada, né? Como vocês devem ter recebido pelo comunicado aí do departamento, né? Hoje a gente está iniciando umas ações, né, que a gente chama Ação ENAD 2022, né? Que é exatamente para a gente, de alguma forma, ter alguns elementos para fortalecer o processo da realização, da efetivação de participar do ENAD, né? Vocês que estão aqui, né, ou que vão assistir essa ação, né, de casa, depois, em algum momento, porque vai estar gravado e vai ser disponibilizado, são alunos que estão com características, né, de concluintes, né, e concluinte significa não necessariamente defender a monografia amanhã, né, significa que vocês estão com aproximadamente 80% do curso integralizado. E não sei se vocês sabem como é que funciona, mas quem está com essas características tem que realizar o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, né? Vocês já ouviram falar do ENAD? Sim, sim. Então, por que é importante, né, fazer o ENAD, né? É um exame que tenta captar, né, todo o conhecimento que vocês absorveram ou tiveram contato, né, durante a graduação, né? Isso não só para o curso de economia, mas para todos os outros cursos, né? E isso envolve desde o conteúdo da matriz curricular, como conteúdos, né, de formação geral, né? Essa parte de formação geral a gente não vai abordar, né? Mas isso envolve, né, leitura, acompanhamento do cotidiano, né? Assistir jornal, ler jornal, acompanhar notícia, etc. Né? Então, por que fazer participar do ENAD é importante, para além de ser obrigado, né? Porque vocês, enquanto concluintes, são obrigados a fazer, né? Mas a gente tem que pensar para além da obrigação, né? Porque é importante ir lá e realizar o exame, né? Com uma consciência do que aquele resultado pode causar, né? E isso é importante, né? É importante, né? Porque não é simplesmente vocês fazerem uma avaliação ou ir lá e, enfim, fazer porque é simplesmente obrigado, né? A gente não vai entrar no mérito, né? Se o exame é mais adequado ou menos adequado para medir desempenho. O que a gente tem que ter em mente é que é o exame que existe, né? E ele avalia o curso que vocês estão se formando, né? E isso tem duas consequências, né? Uma consequência individual e uma consequência coletiva, né? A consequência individual é que se o curso tem um bom desempenho, né, significa que vocês são oriundos de um curso com bom desempenho, né? Porque quando vocês concluem o certificado, né, de conclusão do curso, né, o seu diploma, vai estar lá registrado qual foi o desempenho no ENAD, né? Então, isso é uma consequência individual, está lá diretamente ligado ao seu diploma, né, o seu nome e aonde você se formou. E essa consequência individual se reverte, né, muito provavelmente, né, no acesso após a graduação, no acesso a qualquer outro caminho que vocês queiram buscar, seja o mercado de trabalho, seja a vida acadêmica, né, qualquer outro tipo de atividade, porque provavelmente qualquer tipo de seleção que vocês venham a fazer, seja para trabalho ou para, enfim, qualquer outro tipo de atividade que envolva a formação de vocês, né, talvez uma das primeiras coisas que o selecionador vai olhar, ou a selecionadora, é de onde vocês estão vindo. Se vocês estão vindo de um curso com formação, né, que o ENAD, né, aspas, né, porque o ENAD vai medir ali um desempenho pontual, né? Se vocês vêm com um curso que está com uma formação adequada, a palavra não é adequada, com uma pontuação mínima ou razoável, né, vocês tendem a ter vantagem em relação a outros cursos que não
a outras graduações de economia que têm um desempenho menor. Né? O contrário também é verdadeiro. Do ponto de vista coletivo, né, é que bons desempenhos, né, ao longo da trajetória da graduação, isso leva em consideração a comunidade, significa que o curso tem razão de ser e razão de existir. Né? Então, ele vai servir para a sociedade ao longo do tempo. Né? Resultados ruins, no limite, o curso deixa de existir. Né? E se a gente for pensar especificamente para Sergipe, né, e no seu entorno, né, se eu não me engano, o único curso de economia de Sergipe é aqui da Federal de Sergipe. Então, se ele deixa de existir, a sociedade deixa de ter oportunidade de acessar um curso, né, de economia no caso, né, que é um curso que eu penso que é relevante para a sociedade. Então, você tem o aspecto individual e o aspecto coletivo. Né? O que eu estou tentando falar para vocês da importância de ir até o local da prova e fazer uma prova de forma consciente, né? Porque isso envolve não só um efeito direto para vocês, né? Mas um efeito direto também para a própria sociedade. O que eu quero chamar a atenção é que não é só por obrigação que vocês têm que ir lá, né? Porque se vocês deixam de ir, vocês não recebem o diploma, então vocês são obrigados a ir. Mas é por uma questão de tentar transpor ali naquele dia, né, o máximo possível do conhecimento de vocês. Obviamente que existe críticas sobre o exame, né, como qualquer tipo de avaliação, né, seja avaliação como essa, seja uma avaliação, por exemplo, de uma disciplina que vocês fazem aqui na universidade, o conhecimento, né, pode captar um momento. Deu uma quedinha aí, vocês estão me ouvindo aí? Voltou, alô? Sim, sim. Ok. Tem horas que vai ficar oscilando. Então, é isso que eu tenho para destacar, né, para vocês. Eu acho que é importante, né? O exame como um todo é um exame cansativo, né? Ele é longo, envolve uma série de questões, mas é importante que vocês façam o exame nessa perspectiva. Do ponto de vista da ação em si, aqui do que a gente vai fazer ao longo da nossa agenda, né? A gente começa hoje com essa agenda com o conteúdo de economia brasileira e formação socioeconômica do Brasil, né? Mas irão acontecer mais atividades como essa que está se iniciando hoje, né? A próxima será de HPE, História do Pensamento Econômico, né? E o departamento vai informando a sequência, né, das agendas dessas atividades que vão ser realizadas ao longo do tempo até o exame. Né? O exame, se eu não me engano, está marcado, o exame propriamente dito, se eu não me engano, está marcado para o mês de novembro, acho que é 27 de novembro. Né? Então, até lá, a gente vai fazer algumas atividades para dar algum tipo de apoio, né, nesse sentido. Né? Então, é isso. Né? Alguém tem alguma dúvida em relação ao que eu falei? Ô, professor, Oi? só tenho uma dúvida, não sei se eu vai explicar ainda, que em relação à inscrição, tem alguma taxa? Como é que eu posso fazer no caso da inscrição para o ENAD em si? Estão me ouvindo agora? Estou. A internet está oscilando aqui na universidade, né? É importante que vocês não saiam quando cair, tá bom?
Antônio, você estava falando, eu tenho uma dúvida, não sabe se eu vou explicar. Então, é sobre a questão da inscrição. Como é que eu posso fazer, se tem alguma taxa, entendeu? Não, primeiro, eu não sei se tem taxa, eu imagino que não. Primeiro, quem faz a inclusão do nome dos concluintes é o próprio departamento. Então, deve estar nesse processo, vai até o dia 31/8, né? Mas aí, essas dúvidas mais tarde ou em outro momento, o Jonathan, que está aqui acompanhando, né, pode tirar com você e junto, ou com vocês, né, e junto ao departamento, tá? Mas o primeiro passo é o departamento que faz. O departamento inclui, né, todos os nomes de prováveis concluintes que estão aptos para fazer, né, o exame, né? O Jonathan já respondeu aqui que é gratuito, né? Porque fazia assim, seria mais um incentivo a não fazer o exame ou fazer de qualquer jeito, né? Se fosse pago. Então, voltando aqui para o nosso conteúdo. Então, hoje a gente vai começar com brasileira, né? Brasileira, economia brasileira, né, essa semana, né, vai ser economia brasileira e formação econômica do Brasil. Esse conteúdo vai ser dialogado aqui por mim e pela professora Cris, né? A professora Cris vai ficar responsável, e eu vou dar um suporte nisso também, pela parte de economia brasileira 1, que vocês viram enquanto disciplina, né? E formação socioeconômica do Brasil, né? Eu vou dar um apoio em Economia Brasileira 1, isso vai ser na sexta-feira, e a parte de Economia Brasileira 2 ficou sobre minha responsabilidade. Do ponto de vista cronológico, a gente deveria começar com Brasileira 1, só que a professora Cris, ela está saindo não, ela está em um pós-operatório, né? Então, ela só vai conseguir participar da atividade a partir da quarta, certo? Então, hoje e amanhã a gente fica juntos aqui, e na quinta e sexta, porque quarta-feira talvez a gente não tenha atividade, mas a gente vai dialogar, dependendo da dinâmica aqui, né? Na quinta e sexta, professora Cris, e na sexta eu e a professora Cris, tá bom? Então, vamos lá para a gente seguir aqui. A ideia é a gente olhar, né, para o conteúdo que vem sendo, do ponto de vista de cada disciplina, o conteúdo que vem sendo cobrado, né, ao longo dos últimos ENADs, né? Então, o Jonathan mesmo, que é o bolsista que está responsável para fazer catalogar essas questões, né, fez uma seleção das questões do ano de 2009, 2012, se eu não me engano, 2015 e 2018, porque o ENAD ele é feito a cada 3 anos, se eu não me engano. E aí a gente vai partir um pouco da ideia de que está lá, né, e tentar expor algumas coisas de conteúdo, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar a parte de economia brasileira 2, basicamente eu vou começar a falar da década de 80, né, em diante, certo? Tá bom? Qualquer dúvida, né, qualquer questão que vocês queiram falar, vocês fiquem à vontade, certo? O material que eu vou utilizar aqui, né, a maior parte eu vou poder disponibilizar, exceto uns slides aqui do livro lá do pessoal de Ambiagem, porque eles dizem que não pode, né, disponibilizar, mas eu vou usar aqui de forma en passant, tá? Então, vamos falar da década de 80, tá certo? Antes de falar da década de 80, na verdade, para falar da década de 80, né, isso é conteúdo da disciplina Economia Brasileira 1, a gente tem que pensar o que é que acontece antes da década de 80, né? Como é conteúdo da Brasileira 1, eu vou tentar tratar disso à medida que eu vou falando do conteúdo da década de 80, tá bom? Mas, de qualquer forma, né, eu vou trazer alguns pontos aqui que é importante, né? Vocês estão visualizando... Desculpa, eu não compartilhei minha tela com vocês, né? Eu vou compartilhar a tela aí. Vou compartilhar a tela inteira porque eu vou usar vários materiais aqui, né? Então, é melhor que eu compartilhe a tela inteira, né? Vocês estão visualizando aí? Estamos sim, professor. Então, ótimo, né? Então, ok, né?
Então, aqui a gente vai falar da década de 80, né? E, basicamente, o que é que a gente tem que é importante, né, a gente saber quando a gente vai falar da década de 80, né? Basicamente, tem dois eventos, dois problemas econômicos. Professor, saí da tela do slide. Certo, foi eu que tirei. Ah, tá, certo. Foi eu que tirei. Depois a gente volta. Né? Mas está ruim aí para ver como é. O que é que vocês veem? Verem meu rosto, né? Ou não? Sim, estamos vazando. Certo. Então, mas é porque eu acabo não vendo vocês, né? Mas então vamos lá, né? O que é que, porque antes de falar desses slides eu ia falar o que é que basicamente, né? Já que a ideia aqui a gente vai ter pouco tempo, vamos focar em elementos que são importantes. Na década de 80, o que é importante? Crise da dívida externa e inflação, né? Os planos de estabilização da inflação. É isso que tem que estar focado, né, quando a gente for pensar na década de 80. Aconteceram outras coisas? Claro, aconteceu, né? Muitas coisas aconteceram, mas normalmente nesses exames, né, foca naqueles elementos que chamaram mais atenção, né? Então, do ponto de vista das características, né, da década de 80, a gente pode pensar que é uma década de 80, né, que vem, né, com efeito da política econômica de ajustamento, da política econômica e do ajuste externo do governo Figueiredo. O governo Figueiredo é o último governo do governo militar. Então, ele é o final da década de 70, né, e vai até meados da década de 80, né. Então, só que para a gente entender, por exemplo, eu vou falar aqui de crise da dívida externa. Para a gente entender a crise da dívida externa, a gente vai ter que pensar o que é que aconteceu antes do governo Figueiredo, né, no governo Geisel, né, que foi o segundo PND. Né, o segundo PND, que é o que a gente entende como um processo de crescimento, né, com poupança externa. Né. Então, em uma conjuntura extremamente desfavorável do ponto de vista do ciclo econômico, a gente estava em um ciclo de baixa e com juros altos, segundo choque do petróleo, etc., né? Primeiro choque e segundo choque do petróleo e com juros internacionais altos, a gente opta para fazer, no caso do segundo PND, a gente opta por fazer uma mudança estrutural, né? Um ajuste estrutural, um ajuste externo estrutural. Isso significa que eu estou buscando mudar a estrutura produtiva, né? Sendo que, em tese, o recomendável, quando você está seguindo o ciclo econômico, é você fazer um ajuste conjuntural, ou seja, fazer ajuste de acordo com o ciclo econômico. O segundo PND opta por fazer um ajuste estrutural, que seria muito mais difícil e significa que requer investimento, requerendo investimento, requer poupança. O Brasil não tinha poupança suficiente para fazer o ajuste estrutural. Então, recorre, né, uma poupança externa, e essa poupança externa, com os choques de petróleos e com o aumento dos juros, né, sobretudo a mudança da política monetária dos Estados Unidos, né, você tem um encarecimento do crédito. Então, isso vai resultar, né, numa crise lá para frente, né, na crise da dívida externa. Por que eu estou fazendo essa pontuação? Porque a coisa não começa na década de 80, né? Na década de 80 você tem a crise da dívida externa muito claramente ali em 81, 83, né, com a recessão, né? Mas isso é efeito, vamos dizer assim, de uma herança, né, dos governos militares, né, sobretudo o segundo PND, tá? Então é isso que eu quero destacar para a gente começar a falar. Então, no período de 74 a 79 a 84, que é já no governo Figueiredo, o governo Figueiredo tenta fazer o ajuste externo conjuntural, né? Mas aí já é um pouco tarde, vamos dizer assim, né? Então, você tinha três comportamentos distintos do PIB, né? Você teve, de 79 a 80, uma taxa elevada de crescimento, muito provavelmente resultado até do amadurecimento de alguns investimentos do segundo PND, né? 81 e 83 você tem a recessão, e aí é que caracteriza a crise da dívida externa, né? E em 84 você tem uma recuperação puxada pelas exportações, né? Então, o que é que a gente pode pensar, né? Deixa eu só falar qual é a minha ideia aqui, né? Eu vou falar um pouco de conteúdo e depois a gente vai pegar algumas questões aqui e tentar resolver, tá bom?
Então, você pode pensar que a década de 80, do ponto de vista da crise e da dívida externa, né, ela foi uma herança, né, dos governos anteriores, né? Então, dos governos, sobretudo, pegando na perspectiva do segundo PND. Então, a própria conjuntura externa, né, os dois choques de petróleo e elevação da taxa de juros internacionais, que torna mais caro tomar empréstimo e também torna mais cara a rolagem da dívida, porque o Brasil já vinha em um processo de endividamento até antes do segundo PND, né, porque era dependente de petróleo e precisava de dólares para comprar petróleo, então acabava utilizando o acesso barato a crédito para fazer esse processo. Só que esse crédito vai ficar mais caro ali, sobretudo, a partir de 78, 79, tá? E isso vai aumentar a dívida fortemente, né? Então, do ponto de vista da característica da década de 80, né, aí eu pensando como um todo, né, você tem uma queda nos investimentos. Quando eu falo queda do investimento, é queda do investimento, sobretudo investimento público, mas é uma queda de investimento geral, né? Você tem uma queda, né, no crescimento do PIB, né? Isso de uma característica como um todo, apesar de você ter anos de crescimento, né, específicos, né? Mas você vai ter como um todo a queda do PIB, né? Você vai ter um aumento do déficit público e um crescimento da dívida interna e externa, né? Então, essa é a característica da década de 80, né, do ponto de vista econômico, e aí, do ponto de vista mais estrito econômico, é crise da dívida externa e inflação. Quando a gente pega o conjunto do comportamento do ponto de vista do crescimento, a gente vai caracterizar o Brasil tendo a sua década perdida, né? Então, a década de 80 ela é caracterizada como uma década perdida, né? Sobretudo quando a gente olha, né, o PIB per capita, né? A gente tem um PIB per capita de menos 0,6% na década, né? Menos 0,6%, né? Na década, né? Quando a gente pega o PIB, né, sem ser per capita, né, a gente tem três anos, né, específicos de recessão, né, de trava da economia, né. 81 você tem menos 4,25, 83 menos 2,92 e 88 menos 0,6, né. Então isso tudo vai caracterizar, né, a década perdida, né. Então, a gente tem uma crise da dívida que está associada, e aí eu vou falar especificamente da crise da dívida, né? Eu falei como é que a dívida se forma, né? Grosso modo aqui, né? E por que como é que a gente vai chegar à crise da dívida, né? A gente tem um encarecimento, né? De tomar crédito e um encarecimento de pagar as dívidas que a gente tinha, ou seja, os juros, né, se elevaram bastante. Isso significa que aumentou o serviço da dívida, né, e aumentou o valor para eu amortizar a dívida. Então, isso vai gerar uma crise da dívida externa, né. Então, você tem nesse bojo, né, e aí vai gerar a recessão 81 e 83, uma reversão da absorção dos recursos, né, dos ativos, né, reais da economia, né. E nesse contexto, o que é que você tem que ter em mente, né? Você tem lá o segundo choque do petróleo, né, que é 79, e a mudança da política monetária americana, que é a elevação da taxa de juros, com a mudança do presidente do Banco Central americano, o Paul Volcker, assume e eleva drasticamente as taxas de juros. Só que nesse contexto da década de 80, você tem uma série de crises, né, que vai tornar mais difícil ainda, né, as condições dos países, vamos dizer assim, em desenvolvimento ou subdesenvolvido, né? Você tem a crise da moratória mexicana, né, em 82, né, e isso vai piorando a crise no mercado internacional de crédito. Você vai ter a crise da Polônia, que é anterior à mexicana, né, em 81, aí você vai ter uma guerra aqui, na América Latina, né, que é a Guerra das Malvinas, né, entre a Argentina e a Grã-Bretanha, né, e aí você tem esse contexto de crise internacional. Além disso, você tem um fracasso da reunião do FMI e do Banco Mundial numa tentativa
né, de reestruturar as dívidas das nações credoras, né, em setembro de 82. Então, tudo isso vai gerar um contexto de instabilidade do ponto de vista de acesso a crédito, etc. Né? Então, o Brasil está numa situação ruim, vai ter que recorrer ao FMI, né, e ali já entre 83, né, 82 e 83, né, o Brasil vai começar a buscar, né, uma saída via FMI. Isso significa perda de soberania do ponto de vista da política econômica. Né? Então, o Brasil tinha uma necessidade de 4,3 bilhões para fechar, né, o balanço de pagamento, né, e não tinha esse recurso, não tinha acesso a crédito, não tinha, suas exportações caíram, enfim, não tinha como ter divisas. Né? Então, recorre ao FMI. E isso é desenhado a partir do programa, né, do setor externo em 1983. Né? Isso é um título, né, elaborado pelo governo Figueiredo, né, em 82, pelo Conselho Monetário Nacional, e a ideia era exatamente submeter, né, ao FMI. Né? Então, buscava reduzir o déficit em conta corrente, ajustar, fazer um ajuste fiscal entre 83 e 85, tentando buscar aumentar a poupança interna, né? Buscar fazer a economia mais eficiente, né? Via alinhamento dos preços relativos, eliminando subsídio, né? E diminuição do Estado. Né? E aí é interessante porque você já começa a mudar a postura do ponto de vista da perspectiva do Estado. Né? O Estado começa a se caracterizar de outra forma. Né? Então, em janeiro de 84, né, grosso modo, o Brasil assina a primeira fase do acordo com a FMI. Né? Só que em 85 a gente tem a eleição de Tancredo Neves, né? Tancredo Neves morre, quem assume é o Sarney. E aí muda um pouco essa perspectiva. Tá? Então, do ponto de vista do conteúdo da crise, né, da dívida externa, né, a síntese é essa, tá? Aí agora a gente vai falar um pouco do período de estabilização, sobretudo ali as tentativas frustradas de estabilização com o Sarney, tá bom? Então, você tem alguma dúvida em relação a esse ponto, pessoal? Então, ali, com a eleição do Sarney, né, em 80, a eleição do Tancredo, mas o Tancredo Neves morre, e quem assume, né, é o Sarney. Né? No primeiro ano, 85, o Sarney não tem nenhum plano de estabilização, tem tentativas ortodoxas e tentativas heterodoxas de estabilizar a inflação, mas essas tentativas todas, né, não dão sucesso, não tem sucesso. E aí formula um plano, que é o plano cruzado, e depois você tem uma sequência de planos, né, com características heterodoxas. Né? O plano cruzado é o plano principal ali, vamos dizer assim, do final da década de 80 até 89 ali, né? 85, 86, 89, certo? Mas teve o plano cruzado, né? Teve o plano Bresser e o plano Verão. E teve algumas variantes dentro desses planos. Né? No plano cruzado você teve o cruzado 2, teve o cruzadinho, né? Aí depois teve o plano Bresser de fato, né? Entre o plano Bresser e o plano Verão você teve a política feijão com arroz. Então, eu vou agora compartilhar com vocês esse quadrozinho aqui. Vocês conseguem enxergar? Dá para enxergar, professor. Dá para enxergar, sim. Esse quadro, né, ele é um quadro que está no livro lá do Jean Biaggi, né? E eu acho interessante porque ele faz uma síntese de todos os planos ali entre 86 e 89, né, chamada Nova República, né? E eu acho legal para fazer a síntese, né, para quem quer apenas relembrar conteúdos, né, que já foram vistos. Né? Então, vocês já viram todos esses conteúdos que eu estou falando aqui, a gente só está aqui batendo um papo para tentar relembrar. Tá? Então, a gente tem, né, os planos aqui na linha, né, os planos e as medidas aqui na linha. Então, o cruzado 1, Bresser, o feijão com arroz e o verão. Né? O cruzado 2, né,
não está aqui, mas está embutido, né? E aqui a gente tem, né, qual foi o diagnóstico, como monetária fiscal, né, como foi em relação ao preço, moeda, salário, etc. Certo? Então, como a ideia aqui é fazer uma síntese, eu vou falar desses planos de acordo com esse quadro, tá bom? Mas, assim, o que é importante, né, antes da gente começar? O debate sobre a característica da inflação brasileira, né? Você tinha um debate muito grande ali, né, qual era as características da inflação brasileira, né? Tá travando ainda? Vocês estão... a internet está oscilando aqui. Tá, não, por enquanto tá legal. Ah, certo. Então, qual é a característica, né, que há um certo consenso entre a maioria dos economistas que estavam debatendo a inflação brasileira? Tem um componente que é importante e que explica a resistência da inflação brasileira a não ceder. Seria o componente inercial, e isso foi caracterizado como inflação inercial, ou seja, é uma inflação que vem do passado, né, independente das suas causas, né, e reflete na inflação do presente, que vai refletir na inflação futura. Então, a maioria dos economistas tinha um certo consenso, obviamente que tinha dissenso, né? Tinha discordância, dissenso não, tinha discordância sobre esse ponto, mas acaba que essa tese é uma tese ali no meados de década de 80, que é a tese vitoriosa. Você tem uma inflação que tem uma característica inercial, que tem um componente retroalimentador que vem do passado, né? E a tese que vai justificar ou que vai dar base para o plano cruzado é o chamado choque heterodoxo. O choque heterodoxo é proposto pelo economista lá da PUC-Rio, né, o Francisco Lopes, e aí ele vai dizer que a gente tem a necessidade de fazer um processo de desindexação, né, e o choque estava associado com o congelamento de preços, né? E aí a gente vai tentar ver aqui, ao longo desse quadro, a característica de cada plano. De uma forma ou de outra, né, cada plano adotou alguma medida de tentar desindexar a economia e, de uma forma ou de outra, adotou medidas de congelamento de preço. Então, quando a gente fala de planos de estabilização heterodoxas, de alguma forma a gente está falando nessas medidas de congelamento de preço e desindexação, certo? Da economia, sobretudo congelamento de preço. Mas a gente vai ver, por exemplo, né, que o plano real, para alguns economistas, que é considerado um plano heterodoxo, ele não vai fazer congelamento de preço. Mas isso a gente discute um pouquinho mais para frente. Tá bom? Mas vamos lá. Então, do ponto de vista do diagnóstico, né, o plano cruzado, ele vai diagnosticar a inflação como uma inflação puramente inercial, né? Então, ele vai dizer que o déficit operacional é próximo de zero, e isso justificaria que a inflação era puramente inercial, né? Eu vou passando diagnóstico, eu vou falar de cada plano. Política monetária, falo de cada plano, para a gente já ver um pouco da diferença. Todos esses planos aqui é considerado planos heterodoxos, tá? O plano Bresser, né, ele já vai ter uma diferença. Aprendeu com o plano cruzado, né, que não deu certo, que a inflação não é puramente inercial. Ela tem um componente inercial, né, mas tem um componente de demanda. Então, ele vai olhar para o lado da demanda e isso vai, de alguma forma, suscitar medidas ortodoxas também, né? No caso aqui do plano cruzado, as medidas, no geral, né, foram heterodoxas. O objetivo do plano cruzado era que, depois que a gente estabiliza a economia, é que entra as medidas convencionais de controle, estabiliza, desculpe, a inflação, é que entraria as medidas convencionais de controle da inflação, que é taxa de juros, etc. Mas, enquanto não fizesse a estabilização da inflação, não adiantaria fazer medidas ortodoxas. O que o Bresser vai colocar é, ok, a inflação é inercial, mas tem um componente de demanda aqui que a gente precisa tratar, certo? Já o feijão com arroz que não é um plano, propriamente dito, não é um plano, na verdade, né? Vai olhar do ponto de vista puramente ortodoxo, que a inflação é de demanda, certo? O plano verão
né, já que não deu certo o feijão com arroz, volta à tese do Bresser, né, inflação inercial com inflação de demanda, certo? Então, do ponto de vista de diagnóstico, esse é o diagnóstico de cada plano. Como é que se comportou a política monetária e fiscal no plano cruzado, né? A política monetária e fiscal era acomodatícia, né? Ou seja, era você ajustar, por exemplo, a quantidade de moeda de acordo com a necessidade, né? Mas, na prática, a política monetária e fiscal foi expansionista. Então, foi considerada uma política frouxa do ponto de vista das medidas que deveriam contribuir para o controle, né, da inflação. O plano Bresser, a proposta da política fiscal e a prática foi uma política monetária e fiscal contracionista, né, e isso, de alguma forma, custou, né, no final, o cargo dele, porque ele não conseguia implementar, né. O feijão com arroz, a proposta da política monetária fiscal era que fosse contracionista, né, mas de forma gradual, né, com o objetivo de estagnar a inflação em torno de 15%. Né, então, o objetivo aqui era menos audaz do que os dos outros dois planos. Né. Os outros dois planos queriam estabilizar a inflação, né, ficar próximo de zero. Né. Então, do ponto de vista prático, a política monetária foi expansionista, né, gerando mega superávit na balança de comercial e que gerou problema, né, por conta de excesso, né, de moeda na economia. Né. O plano verão, a proposta da política monetária e fiscal era corte nas despesas do ponto de vista fiscal, né, e aumento das receitas do ponto de vista fiscal, né, e do ponto de vista prático, né, não teve aprovação do Congresso. Aqui é importante que a gente está aqui num ano eleitoral, né? Então, medidas mais, vamos dizer assim, mais amargas são difíceis de se passar em ano eleitoral. Então, aumentar, elevar imposto e corte de gasto é difícil que aconteça nesses anos eleitorais, certo? Então, política, aqui é um resumo das políticas fiscais e monetárias de cada plano, né? Do ponto de vista do preço, ou seja, se houve ou não congelamento do preço, né? No plano cruzado, você teve um congelamento de preço previsto para 3 meses e ele durou 11. Isso é um dos problemas do plano cruzado, que deveria ter durado 3 meses, acaba durando 11 meses. Né? Então, você tem uma intervenção muito forte, né, no sistema de coordenação de oferta e demanda, que é uma intervenção no mercado. Né? Então, está em uma economia de mercado e, basicamente, a autoridade fiscal e monetária vai dizer que o seu preço não pode subir, né? Você não pode mudar de preço durante um período. Né? Então, isso é uma intervenção muito forte. A proposta do Chico Lopes era de que durasse 3 meses, no máximo 3 meses, por conta dessa agressividade na intervenção. Só que acaba durando 11 meses, né? Então acaba durando muito tempo. O congelamento de preços no plano Bresser, já aprendendo aqui com o plano cruzado do 1, né? Ele tem 3 fases, né? Então ele vai congelar por apenas 90 dias. Depois desses 90 dias, faz uma flexibilização desses preços, ou seja, vai fazer um descongelamento dos preços e vai tendo reajustes mensais, né? Pelo IPCA dos 3 meses anteriores, né? Uma média aritmética, uma média geométrica, desculpe, né? Dos 3 preços anteriores, né? E liberação dos preços, né? Então, era 3 fases. Você congela durante 90 dias, flexibiliza após os 90 dias e tem uma liberação nos 3 dias. Já o feijão com arroz, você teve uma tentativa de pacto social. O que é o pacto social? Era uma das propostas de estabilizar a inflação que foi refutada lá no início. Era você combinar com toda a sociedade para não ter aumento de preços. Eu falar para o dono do supermercado, falar para o empresário tal, falar para os trabalhadores, vamos segurar os preços, né? Isso acaba tendo um acordo parcial, mas no fim, né, isso não foi generalizado na economia e não deu certo, né, porque é difícil você ter um pacto social. Né? Então, a ideia era fazer pré-fixação dos reajustes dos preços públicos e privados, você teve algum nível de congelamento de preço, mas teve esse pacto social que acaba não dando certo. Tá? No verão, você tem um congelamento por prazo indefinido, né?
e o descongelamento gradual a partir de março, né? Com reajustes trimestrais. Quando eu falo congelamento de preços, pode pensar em congelamento de preços e salários, e no caso do plano cruzado, né? Mesmo que não estava na lei, o congelamento do câmbio, o câmbio ficou fixo, tá? Então, essa é uma característica muito clara dos chamados planos de estabilização heterodoxos do ano da década de 80, tá? Congelamento de preços. O plano Collor 1 e 2 também vai ter congelamento de preços. O único plano de estabilização que não tem congelamento de preços é o plano real, tá? E qual é o problema de congelamento de preços, né? Vai gerar escassez de produtos, vai gerar fila, etc, etc. Você tem uma série de problemas e não se mostrou como uma medida ineficaz, tá? Do ponto de vista da moeda, ou seja, daquilo que a gente chamaria de reforma monetária, né? No plano cruzado, você teve uma reforma monetária, né? Você muda a moeda que era cruzeiro e passa a se chamar cruzado, então 1.000 cruzeiros vale um cruzado. É basicamente corte de zeros, então não dá para dizer assim que é uma reforma monetária digna pelo nome de reforma monetária. Basicamente você corta os zeros, isso tem o objetivo de gerar um efeito psicológico, né, porque vocês passam uma ideia de moeda forte, né, mas né, do ponto de vista prático, vai ter até um efeito negativo, porque a gente vai ver que uma das questões que acontece em todos esses planos é que ele consegue controlar, né, a inflação até um determinado ponto e depois você tem uma pressão de consumo, né, que vai gerar novas pressões de inflacionárias, tá? No plano Bresser e no plano Feijão com Arroz não teve reforma monetária, né? E no plano Verão você tem, né, uma nova reforma monetária com a mesma lógica de cortar zeros, né? 1.000 cruzados vale um cruzado novo, né? Então, você tem essa mudança, né? Do ponto de vista de salários, ou seja, de políticas salariais, né? Porque os salários eram indexados, né? Então, isso gera pressão, né, inflacionária, né? Porque à medida que você tem preços e salários indexados do ponto de vista formal, significa que um determinado período do ano, né, e esse período pode ser mais longo ou menos curto, né, você vai ter reajuste de acordo com a inflação, né. Quanto maior o período, menor o impacto na pressão inflacionária. Quanto maior o período para o próximo reajuste, tá? Quanto menor o período para o próximo reajuste, impacto maior na pressão inflacionária. Então, você tem medidas de tentar minimizar, né, esses efeitos. Só que no caso do plano cruzado, acaba tendo medidas que é contrária, né? Você tem uma reforma que vai ter... você vai diminuir, né? Vai aumentar, na verdade, né, o tempo de reajuste, né, vai ser uma média de 6 meses, mas você coloca o abono salarial de 8% para todos os assalariados e 16% para os salários mínimos, mais um gatilho de 20%. Então, esse abono vai fazer com que o poder de compra dos trabalhadores, né, ou dos assalariados, né, aumente, e isso vai afetar do ponto de vista do consumo, né, e o gatilho, ou seja, quando a inflação batesse 20%, né, automaticamente esses salários seriam corrigidos pela inflação do período, e esse gatilho também pode gerar pressões inflacionárias, né? Então, esse é um outro ponto, né, que vai contribuir para o fracasso, vamos dizer assim, do plano cruzado, né? Então, essas medidas que têm caráteres inflacionários, né, de você elevar via bônus e gatilho, né, o salário dos trabalhadores. Havia a justificativa muito clara do porquê disso, né? O salário dos trabalhadores, quando sai da ditadura militar, eles estão extremamente comprimidos. Então, você sai de um processo, né, de um processo de busca de redemocratização e há, né, um sentimento, né, de otimismo, né, em busca de melhorias, né, não só econômicas, mas como social. Então, você tinha essa perspectiva. A questão é que a proposta inicial é que o salário tivesse abono de 4,
né, os assalariados, né, de 4% e o salário mínimo de 8%. Aí a equipe econômica acaba dobrando. Isso vai gerar maiores pressões, né? E eles acreditavam, né, que antes do gatilho ser acionado, né, os preços já seriam descongelados e você teria, né, ajuste meio que natural dos preços, mas isso não aconteceu, certo? Isso no plano cruzado. No plano Bresser, né, você tem 3 fases, né, seguindo a política de preço, né? A inflação de junho não dá resposta e não houve abonos nem gatilhos. Então, o plano Bresser tenta não incorrer nos mesmos erros do plano cruzado, né? Não fazer um congelamento excessivo do preço e não fazer abonos salariais nem gatilhos, né? No caso do feijão com arroz, você suspende por 2 meses os reajustes do funcionalismo público, né? Isso vai gerar algum tipo de pressão, né, política, vamos dizer assim, para o governo, né? E no caso do plano verão, os salários de janeiro seriam igualados ao salário de dezembro, corrigido pela unidade de referência de preço, né? E a diferença da unidade de referência de preço e o índice nacional de preço seria paga em 3 parcelas, né? Então, você tem uma tentativa de comprimir, segurar os salários, né, para tentar diminuir a pressão sobre o consumo, né? Então, do ponto de vista dos períodos de reajustes, né, dos contratos salariais, você tem, né, o dissídio, né? Então, do ponto de vista do cruzado, o dissídio passa a ser anual, mas com correção de 60% sobre o aumento do custo de vida, ou seja, você não consegue nem repor, né, o aumento do custo de vida. Você só repõe, você só coloca 60% em relação ao que aumentou, né? Então, vai gerar, por outro lado, né, vai gerar, em relação ao abono, etc., né, você tenta controlar, né, os aumentos dos salários. No plano Bresser, né, são mantidos, com exceções daqueles, os dissídios, o anual, né, são mantidos o período de ano, com exceções daqueles ocorridos nos 13 meses da fase do congelamento, né, nessa fase aqui, né, porque preços e salários também ficam congelados durante 90 dias. No feijão com arroz, você não tem nada sobre o dissídio, né, e no verão você tem, são mantidos os dissídios, mas o reajuste varia entre 11% e 18% de acordo com a categoria. Então, você tem um controle. Do ponto de vista de índice de preços oficiais, você tem mudança de índice de preço, né, no cruzado, né, para tentar não contaminar a inflação medida após o plano cruzado. O mesmo acontece, de alguma forma, aqui, com deslocamento, no plano Bresser, com deslocamento da base do índice para o início da vigência do congelamento, né? E no verão você tem o IPC continua sendo o índice oficial do governo, sendo que a ordem, né, do Tesouro Nacional, obrigações do Tesouro Nacional, que é o indexador, né, oficial, passa a ser o indexador oficial, é congelado e passa a ser extinta, tá? Do ponto de vista de câmbio, no cruzado você tem um câmbio fixo, né, no valor de 28 de fevereiro, apesar desse câmbio não estar escrito na lei que ele era fixo, ele passa a ser fixo, né? Então você vai ter um câmbio fixo, né? A balança comercial estava desequilibrada, então você tenta controlar o câmbio, né? O plano Bresser, você vai fazer uma desvalorização de 9,5% já de saída do câmbio, né? E vai tentar fazer mini desvalorizações diárias, né? Mas você sinaliza e não faz, e isso gera alguns problemas, né? Não houve um congelamento, você não manteve o câmbio fixo, mas você está fazendo desvalorização real da taxa de câmbio, né? No plano feijão com arroz, no plano não, nas medidas do feijão com arroz, a desvalorização real, você tem uma desvalorização real, né, que gera mega superávites na balança comercial. No plano verão, você tem uma desvalorização em torno de 16,38%, porque, na verdade, o plano vai fazer uma espécie de paridade entre o cruzeiro
cruzado novo com dólar, e isso vai desvalorizar o cruzado em relação à moeda nova em 16,38%, né? E a partir daí fica congelado, né? Nos planos cruzado, no Bressa, você tem o uso das tabelas de convenções, né? Você vai, isso é chamado as tablitas, né? Para você converter o valor que estava, né, em cruzeiro em cruzado, né? E os contratos e os aluguéis, os salários, né, indexados, né? Então você usa as tablitas, né? Para tentar controlar, né, os preços de fato, né? E no caso do verão, você usa para converter as dívidas posteriores a 15 de janeiro, via juro real revisto, né? Do ponto de vista dos aluguéis, você tem, no caso do cruzado, reajustes semestrais, né? Residenciais e anuais, com coeficiente determinado pelo governo, né? Ou seja, você está controlando ali os reajustes, né? No caso do plano Bresser, você tem aluguéis comerciais e residenciais congelados sem ser compensado pela inflação, né? E no caso do verão, com o fim da obrigação do Tesouro Nacional, o aluguel é reajustado por índice próprio. Isso vai gerar uma espécie de descontrole, porque você não tem, vamos dizer assim, uma ancoragem, né? Quando a gente está falando em reajustes aqui, a gente está falando em indexações oficiais, né? Tipo, a indexação oficial ali o processo de indexação da economia começa lá atrás, né, com o PAEG, em 1964, né, com as ordens reajustáveis do Tesouro Nacional, a ORTN, né, e isso começa a ter um processo de indexação da economia como um todo, né. Mas vamos voltar para cá, né. Então, do ponto de vista da indexação, o que é que foi feito para tentar desindexar a economia no cruzado, né? Você tem uma desindexação muito parcial, né? Foi proibida a indexação dos contratos por um ano, né? E aí você tem um fim da ordem reajustada do Tesouro Nacional e a criação da ordem do Tesouro Nacional. Ou seja, você tira o reajustado, né? Ou seja, você congela o indexador oficial. Então, você tenta controlar. No caso do Bresser, você cria um novo indexador, né, que é a unidade de referência de preço, né, para salários, né, e os tetos de preços de acordo com a política de congelamento em 3 fases. Né, e no verão, você extingue, né, a OTN, né, e a URP, né, e na prática você não tem mais indexador, passa a ser o índice de preço ao consumidor, e isso vai gerando, ou o overnight, isso vai gerando, do ponto de vista de expectativa, cada um coloca o preço, vamos dizer assim, de acordo com suas expectativas, né? O empresário, o trabalhador, né? O proprietário de imóveis que vai alugar, etc., e isso acaba tendo um efeito meio que caótico, porque você não desindexa a economia, né, do ponto de vista prático, né, tipo, não desindexa, você desindexa a economia do ponto de vista prático, do ponto de vista formal, mas do ponto de vista prático, não, e aí cada um tem suas expectativas, né, do ponto de vista da inflação, porque a inflação não tinha sido controlada, não adiantava você desindexar a economia na canetada, né, que era a proposta do choque ortodoxo, né, sendo que a inflação não estava estabilizada. Então, isso gera problema. Né? Do ponto de vista de juros e dívida externa, né, você tem um acordo prévio ali com a FMI, né, de 85, né, com juros prefixados para 12 meses futuro, mas esse acordo acaba que o Brasil vai fazer uma série de cartas de intenções com a FMI ao longo da década de 80 e década de 90, né? Vai ficar indo e voltando. Em 87, por exemplo, né, a gente decreta a moratória dos serviços da dívida, porque a gente não fazer o pagamento do serviço e volta pagamento em 89, se eu não me engano, ou final de 88, alguma coisa assim. Aqui, 88. Né? No plano Bresser, você tem os juros mantidos elevados para reduzir a demanda, né? Então você tem uma política, essa é a parte de uma política ortodoxa, vamos dizer assim, né? E no feijão com arroz, você consegue suspender a moratória em janeiro de 88 e tem um novo acordo com o FMI, né? Do ponto de vista de juros e dívida externa, né?
do ponto de vista do verão, você tem uma elevação do overnight, né, de 25% para 30%, né, e os reempréstimos suspensos por um ano, né. A inflação, né, que é o resultado que se espera de cada plano, né. No plano cruzado, o resultado das políticas foram fracassadas, né? Você tem moratória de juros externos em fevereiro de 87, a inflação nos primeiros meses fica próximo a zero, mas depois você começa a ter um efeito muito forte de consumo, né? Começa, por conta do congelamento, começa a faltar produto nas prateleiras, começa a surgir o ágio, né? Que é você pagar um a mais para ter um produto, né? Isso de forma ilegal, né? Você tenta corrigir isso via cruzadinho, né, que é um índice de inflação que exclui itens corrigidos para tentar, de alguma forma, expurgar o efeito, né, inflacionário, né, e evitar o disparo do gatilho salarial, mas acaba tendo descontrole inflacionário, né, e dispara, né, o gatilho salarial. Então, os resultados do plano cruzados foi o fracasso, né? Muito associado ao congelamento de preço de forma excessiva, de tempo excessivo, uma desindexação parcial, que não foi muito adequada, né? Então, basicamente, isso que vai explicar um pouco, né, do fracasso do plano, né? E, obviamente, um diagnóstico de uma inflação puramente inercial, só que a inflação já vinha ocorrendo e aquecendo antes, né, da implementação do plano, né, e você teve um aquecimento de demanda, né, ou seja, não teve um controle da demanda por conta, você congela preços, né, consegue derrubar a inflação, né, dá bônus salarial, né, de 8%, 16%, ainda tem um gatilho, né, então o poder de compra, né, do brasileiro, de uma hora para outra, aumenta, então você gera uma pressão de consumo. Então, isso você consegue controlar a inflação no primeiro momento, mas nos 3 meses subsequentes a inflação volta com toda a força por conta desses elementos que eu falei. O plano Bresser, você tem, do ponto de vista da inflação, aumento das tarifas, né? Outro ponto aqui, que é importante, né? No momento do congelamento do plano cruzado, você não teve um alinhamento dos preços, ou seja, quando eu congelo os preços, né, você tem preços que estão desajustados, né? Por exemplo, né, o preço do trigo está mais caro, né? Está no preço no pico, né? E o pão, que depende do preço do trigo, está no preço intermediário ou está na baixa. Então, fica mais difícil, né, eu vender o pão com preço congelado defasadamente, né? E no caso aqui do trigo, está ok. Então, você tem um problema de desalinhamento ou os preços relativos estão desalinhados. Então, isso gera problema e vai gerar falta de produto ou maquiagem de produto, etc. Então, esse é um problema que o plano Bresser tenta corrigir com esse aumento das tarifas, né, decretado pelo governo federal de uma série de itens, né, antes de fazer o congelamento de preços, né, mas isso acaba, né, que não tem muito resultado. Então, as expectativas do novo congelamento fizeram com que os preços subissem às vésperas do plano, então subiu muito, né, e a perspectiva de uma flexibilização, né, permitiu o repasse de preço. Então, acaba fracassando por conta disso. No feijão com arroz, no curto prazo, você tem uma explosão inflacionária, né, manteve-se entre 16% e 18% ao mês, né, e nos 3 meses iniciais a inflação acelera depois de 3 meses. Né. No caso do verão, você tem um descrédito do governo, né, ao final do governo Sarney, acaba com várias tentativas de plano, etc., né, acaba entrando em descrédito. Os juros estão muito altos, né, ajuste fiscal difícil de implementar no ano eleitoral, né, e a flexibilidade do congelamento, né, você faz uma flexibilização do congelamento que é um pouco difícil de fazer, né, e você tem um fim dos indexadores oficiais, né, eliminando a âncora de preço, mas isso vai gerar uma espécie de caos, né, de preços e descontrole, né. Então, do ponto de vista geral, né, todos esses planos foram mal sucedidos, eles não conseguiram controlar a inflação, certo?
Tá aí tudo bem, pessoal? A gente já está no nosso horário aqui, eu só vou fazer o seguinte, deixa eu ver aqui, só para a gente fechar só essa parte dos planos, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que é interessante, né? Aqui, né? Do ponto de vista dos planos, né? Para fazer uma conclusão, a tese nessa lista, a inflação, ela acaba prevalecendo, mas você tem algumas dificuldades, né? Porque se pensou que a inflação era puramente inercial e não era, né? Ela era inercial e de demanda, né? O plano cruzado ele fracassou, os dois planos subsequentes também fracassaram, e aqui é o que é importante, né? Primeira lição dos planos, né? A estabilização se segue, após a estabilização se seguem movimentos naturais de expansão de demanda, né? O poder de compra aumenta, as pessoas têm receio de que os preços voltem a subir, etc. Então você tem um movimento natural de expansão da demanda, né? A segunda lição, né, é que o gatilho salarial provou ser um acelerador inflacionário, né? Então, você garante uma espécie de indexação uma indexação do salário, e, na verdade, o que deveria ser feito era buscar desindexar a economia da maneira mais natural possível. A terceira lição é que a estratégia de congelamento produz desequilíbrio dos preços relativos, e isso vai gerar dificuldade no acesso de produto, o produto começa a faltar, né? Ou quando esse processo de descongelamento for realizar, vai gerar pressões inflacionárias muito elevadas, né? E a repetição dos programas semelhantes de estabilização se mostrou um verdadeiro fracasso. Então, a estratégia não deu certo, né? Só para a gente finalizar por hoje, e aí a gente dá sequência amanhã, né? Vou dar uma olhada aqui nas questões. Vocês estão conseguindo ver aí? Vemos sim, professor. Então, beleza. Aqui é uma questão do ENAD, né, de 2006, e aí é para vocês terem ideia como é que as questões são feitas, né? Então, a questão é, a década de 1980 foi dominada pela inflação e pelo desequilíbrio externo, para os quais concorreu ou concorreram, né? O elevado nível da atividade econômica em todo o período, o serviço da dívida externa e a inflação herdadas da década anterior, o saldo positivo da balança comercial, os projetos de investimentos do período visando complementar a estrutura industrial brasileira, os juros reduzidos, né, do mercado internacional. Para vocês aí, né, qual é a verdadeira? Alguém tem alguma palpite? Letra B. Letra B. Alguém discorda? Ah, vocês estão botando no chat, né? Letra B, letra B. Ótimo, né? Letra B, de fato, né? Letra B é o correto. O serviço da dívida externa e a inflação herdadas da década anterior contribuiu para a inflação e para o desequilíbrio externo, né? Isso é a letra B, está correto, né? Tipo, o elevado nível da atividade econômica em todo o período, né? Não teve, durante todo o período, elevado nível da atividade econômica. Você tem períodos, né, que você teve crescimento, né? Você tem alguns períodos que você teve crescimento, mas você tem, a maioria dos períodos, deixa eu ver se aqui tem algum gráfico, né? Por exemplo, né? Aqui, né? Crescimento, né? De 80 foi 8%, mais 81 e 83 você teve queda, 84 teve crescimento, mas você teve oscilações. Mas, na média, né? Tipo, do ponto de vista do PIB per capita, por exemplo, a gente teve uma década perdida, a gente teve menos 0,6%. Então, a letra A
é errada por conta disso. A gente não teve, em todo o período, atividade econômica elevada. E quando teve, né, foi 1 ou 2 anos com atividade econômica elevada. Do ponto de vista do saldo positivo do balanço comercial, a gente não teve saldo positivo da balança comercial. Né? Teve alguns anos ou algumas variações, né? Mas do ponto de vista geral, não, a gente está com um problema aqui de desequilíbrio externo. Né? Estou tentando uma link, tá? Os saldos, no geral, não foram positivos, né? Outro ponto, né, o projeto de investimento do período visando complementar a estrutura industrial brasileira. A partir da década de 80, final da década de 70, ali, a gente muda praticamente o que a gente vinha fazendo desde a década de 30, que era um processo de desenvolvimento capitaneado pelo Estado. A gente começa a mudar esse modelo, né? A gente começa, o Estado, ele começa a deixar, né, de liderar. Então, esse processo aqui é verdade, né, essa proposição é verdade para 74, né, segundo o PND, desculpe. A partir da década de 80, né, a gente não tem um projeto de investimento no período visando complementar a estrutura industrial brasileira. De alguma forma, a estrutura industrial brasileira, do ponto de vista estrito, né, já estava completa, né? Já estava completa. O que se discute é do ponto de vista do seu nível de produtividade, do ponto de vista do seu nível tecnológico. Então, é falso por isso. E a letra E, os juros reduzidos no mercado internacional. Não, né? Quando a gente entra na década de 80, né, sobretudo com a mudança da perspectiva da política monetária do governo dos Estados Unidos, ali em 78, né, que ele deixa de ser o fiel da balança do Bretton Woods, né, a gente começa a ter juros muito altos, né? Então, é falsa por isso. Vamos mais uma questão, tá bom? Vamos ver se a gente vai dar para fazer mais algumas questões. Na década de 1980, o Brasil buscou combater o processo crônico de inflação ao adotar um conjunto de planos econômicos, né? O primeiro desses planos foi o cruzado sob o governo de José Sarney, que tinha como características básicas, né, o congelamento de preços e da taxa de câmbio e criação de gatilho salarial, a criação do gatilho salarial e das ordens do Tesouro Nacional, com retirada da tableta para os contratos prefixados, a redução imediata dos gastos do governo federal e aumento da tributação direta via imposto de renda, o estabelecimento de metas claras para a política monetária e fiscal, sem correspondente político de reajustes salariais, o congelamento dos preços da economia, com consequente reequilíbrio do poder de compra de todos os segmentos sociais e empresariais. Para vocês, qual é a verdadeira aí? Eu acho que é A, professor. Mais alguém? B. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Letra A. Letra A. Também acho que é a letra A. Estou entre A e A e B, ok. Certo, vamos lá, né? É a letra A, né? O que caracteriza o plano cruzado é exatamente o congelamento de preços, né? O que caracteriza é mais do que isso, mas o que está aqui na questão, né, o que vai deixar essa questão mais verdadeira do que as outras, na verdade, verdadeira em relação às outras, é o próprio congelamento de preço, né, a taxa de câmbio, né, congelamento da taxa de câmbio, mesmo que de forma não oficial, ou seja, mesmo que não estivesse no decreto, né, do plano cruzado, né, e a criação do gatilho salarial, né, aquele 20%. Isso claramente aconteceu no plano cruzado, né. Aí a letra B, você tem criação do gatilho
salarial, né, e das ordens, de fato, você tem, mas você não tem a retirada das tablitas para os contratos prefixados. Pelo contrário, as tablitas foram um elemento importante para assegurar, né, a conversão do cruzeiro para o cruzado. Né? Então, para você ajudar, né, no processo, né, de conversão da mudança de moeda e tentar até controlar, né, os ajustes de preço dos contratos, né? Controlar no sentido que foi congelado, né, de controlar nesse sentido. Então, essa parte aqui torna, né, esse item falso. Né? A redução imediata dos gastos do governo federal e aumento da tributação direta via imposto de renda. Você não tem uma redução imediata dos gastos do governo federal, você tem algum corte de gasto, de fato tem, mas não é uma redução geral. Né? A redução das partes importantes não aconteceu. Então, o ajuste fiscal, ele foi um ajuste fiscal que pretendia ser contracionista, mas acabou sendo um ajuste, acabou não sendo um ajuste fiscal, né? Acabou tendo uma política fiscal expansionista. Então, isso deixa essa proposição falsa, tá? A letra D, o estabelecimento de metas claras para as políticas monetária e fiscal, sem correspondente política de reajuste salarial. Né? Você não tem metas claras, né, tanto do política monetária como fiscal. A ideia aqui, na verdade, do plano cruzado era evitar fazer uma política de estabilização recessiva, né? E essa foi o grande, vamos dizer assim, o grande elemento que conquista o governo Sarney na proposta do Chico Lopes, né, no choque heterodoxo, né? Só que o plano cruzado fez algumas alterações que na proposta do Chico Lopes não existia, né? Então, você não tem metas claras de política monetária e fiscal, né? Fica uma meta um pouco difusa e acaba que a política monetária e fiscal você propõe uma coisa e na prática ela vai ser outra. Você propõe que elas sejam contracionistas e na prática elas vão ser expansionistas, eram para ser, na verdade, acomodatícias, né, e acaba não sendo acomodatícia, acaba sendo expansionista. Né? E você tem, né, uma política de reajuste salarial, né, com os abonos. Né? Você tem os abonos e tem o próprio gatilho, né, que vai fazer algum nível de reajuste salarial. Certo? Na letra E, o congelamento dos preços da economia, com consequente reequilíbrio do poder de compra de todos os segmentos sociais e empresariais. O que é que torna falso essa afirmação? Consequente reequilíbrio do poder de compra. Lembra que eu falei que quando congelou, os preços da economia estavam, os preços relativos estavam desalinhados, né? O exemplo do trigo e do pão, né? Então esse desalinhamento dos preços relativos nega esse consequente reequilíbrio do poder de compra de todos os segmentos sociais. Teve segmentos sociais que ficou com poder de compra, segmentos sociais e empresariais, né? Teve segmento que ficou com poder de compra restabelecido e segmento da sociedade que estava com seus preços defasados. Então, isso torna essa questão falsa, tá? Alguma dúvida? Eu acho que dá para mais uma, certo? Aguentam mais uma aí? A saideira, aí amanhã a gente retoma, né? E talvez seja melhor fazer assim do que começar com conteúdo. O que é que vocês acham? Tá legal assim, professor. Interessante. Mas assim, conteúdo e depois questões, ou já começar com as questões? Acho que é melhor começar com conteúdo, professor. Eu acho. É melhor, professor, porque aí a gente consegue responder de forma mais acertada, né? A gente consegue participar também, porque a gente lembra, né? Tem gente que já viu a matéria há muito tempo. Certo, tá bom. Vamos ver se a gente dá para fazer mais um aqui. Né? Essa discursiva eu trato amanhã, tá? Deixa eu ver se tem... aí aqui a gente já começa a falar do real, né? A discursiva, basicamente, né,
Os diferentes planos de estabilização implementados no Brasil a partir de meados dos anos 80 foram influenciados pela concepção da inflação inercial. O que é a inflação inercial? É dizer que existe um componente, né, da inflação. Deixa eu ver aqui um negócio, deixa eu ver se tem aqui rapidinho para a gente... deixa eu ver se aqui fala, né, para a gente ver. Aqui, né, está aqui é uma equação que está tentando mostrar, né, como é que a inflação é influenciada, né? Então, aqui a inflação no ano T, né, suponhamos que a inflação em 1980, ela é influenciada por um componente autônomo, na verdade, inflação de custo ou pressão ou choque de oferta, né, que seriam choques exógenos ou choques conjunturais, por exemplo, guerra da Ucrânia com a Rússia, fará a pressão aqui nesse item, né, seca com quebra de safra fará pressão aqui nesse item, né? Então, aqui é um choque exógeno de oferta. Esse item aqui, esse componente, seria o componente inercial, né? Que é a inflação do período passado, RT-1, né? Aí era para estar subscrito e não está. RT-1, então a inflação do ano passado que influencia, né, a inflação de 1980, né, ou a inflação de 1979, influenciando a inflação de 1980. Esse Bzinho aqui, né, é o quanto da inflação de 1979 influencia na inflação de 1980, sendo que ele pode variar de 0 a 1, certo? E esse componente aqui é o componente de demanda, né? O componente que seria a parte da demanda que afetaria a inflação, ou seja, o excesso de demanda afetando a inflação em 1980. Então, a inflação de 1980 pode ser influenciada pelo componente de oferta, né, com algum choque exógeno, pela inflação de 1979, que é o componente inercial, né, é a retroalimentação da inflação de hoje, levando em consideração a inflação do passado, e pelo componente, né, de demanda de 1980. Componente de oferta de 1980, componente de demanda de 1980 e componente da inflação de 1979, tá? Então, a inflação inercial, ela caracteriza por levar em consideração... A puramente inercial, ela vai dizer que é só esse fator que faz com que a inflação hoje seja explicada pela inflação de ontem, certo? Então, quando ele pergunta aqui, né? A concepção da inflação inercial é essa, né? Tem um componente do passado que influencia a inflação de hoje, né? Como a inflação inercial foi enfrentada quando a implantação do plano cruzado, com choque de preços, ou seja, congelamento de preços, que durou 11 meses, né? De 1 a 12 meses, a 11 meses, a proposta era essa, de que fosse só 3 meses, durou 11, né? Então, congelamento de preços, né? Uma tentativa de desindexar a economia, porque o componente, todos os economistas que concordavam que a inflação era inercial, dizia que o principal ponto de um plano de estabilização era fazer a desindexação da economia, né? Então, se ela não desindexa... O que é desindexar a economia? São preços que são corrigidos automaticamente pela inflação. Quando eu falo preços, é preços e salários, né? Se, por exemplo, a gente sabe que hoje, né, o preço do aluguel é corrigido pelo IGPM. Quando eu falo automaticamente, porque, no caso, está na lei, né? Então, você tinha contratos de trabalho, contratos de aluguéis, os títulos do público do Tesouro Nacional, tudo sendo corrigido automaticamente pela inflação. Então, isso é uma indexação, né? Quando você tem todos os preços e contratos da economia sendo corrigido automaticamente, né, a gente tem uma indexação generalizada. Só que o que acontecia era que parte era corrigida de forma legal e parte começou a ser corrigida de forma informal, né? Enquanto o dono de um prédio ele tinha autorização legal para corrigir o seu preço, né, o dono da padaria não tinha, mas ele corrigia porque ele começou a perceber a influência no preço do pão de outros fatores, certo? Então, isso é
é um componente, né, que vai fazer com que a inflação inicial seja persistente. Que a inflação, porque eu vou olhar para a inflação de hoje, eu vou olhar para o meu preço, vou tentar definir o meu salário hoje, quando eu for negociar com o meu patrão, olhando para o preço, para a inflação do passado. Né? Então, como é indexada a economia, isso vai pressionar fortemente a inflação. Veja, indexação não é a causa da inflação, certo? É o componente que faz com que a inflação que vem do passado seja persistente, tá? Então, como foi que a inflação inicial foi enfrentada pelo Plano Cruzado? Congelamento de preços e mudança, né, no indexador. O indexador antes do Plano Cruzado era ORTN, era Ordens Reajustadas do Tesouro Nacional. O que é que o Plano Cruzado fez? Ele criou a ONT, tirou o R de reajustados e ficou, né, obrigações, né, obrigações, né, reajustados do Tesouro Nacional. Ficou obrigações nacionais do Tesouro, né? Eu só inverti, né? ONT, ORTN, obrigações reajustadas nacionais do Tesouro. Não, é ORTN mesmo, né? Eu que estou confundindo. Então ficou OTN, obrigações do Tesouro Nacional, tirou o reajustado, sendo que os contratos não poderiam ser corrigidos, né, com menos de um ano. Então tentou congelar esses contratos. Então foi a forma, grosso modo, que foi enfrentada a inflação inicial, né? Congelamento de preços, né? E mudanças no indexador da economia. Só que, paralelo a isso, né, o plano também deu abono salarial de 8% e 16%, respectivamente, e colocou o gatilho. Então, isso, de alguma forma, vai quase que inviabilizar, né, o plano. Tá bom, pessoal? Então, para responder essa questão aqui, né, que vai falar em 10 linhas, tem que falar do congelamento de preços, né? Congelamento de preços e salários, aí pode falar criticamente, congelamento de preços e salários, só que não foi feito ajuste para realinhar os preços relativos. E mudanças no indexador oficial, né? Você sai da ORTN, que é a Obrigações Reajustadas do Tesouro Nacional, e vai para a OTN, Obrigação do Tesouro Nacional, sendo que agora você não pode, né, ficar um ano sem poder fazer as correções dos contratos e títulos públicos, etc. Tudo bem até aí? Então, beleza, pessoal. Eu vou finalizar agora, né? A gente até já passou um pouquinho do horário, porque eu vou dar aula. E aí a gente retoma no mesmo horário, né? E a partir do plano, seguindo ali as questões, eu não sei se vai ter lá embaixo as questões, acho que não, mas a gente vai tentar falar um pouco do plano Collor, né, apesar de não ter nas questões, né, e depois entrar no plano real e tentar seguir a sequência, tá bom? Então, até amanhã, né, espero que tenha conseguido lembrar algumas coisas para vocês, né? Valeu, boa noite. Professor, o horário vai ser sempre a partir de 6, é? Isso, 18 às 19. Valeu, professor. Até amanhã. Agora esse Beleza, material vai professor. estar gravado e vai ser disponibilizado para todos, tá? Beleza. Tá, joia. Valeu. Boa Tá. noite. Boa noite. Vou encerrar aqui, tá? Tchau.